A hora em que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente que canta quadras, que conta histórias para ninar. No nosso caso aqui em particular, falarmos sobre Monteiro Lobato. Isso aí. E aí é importante a gente mencionar, gente, que no período assim da Primeira República, o Monteiro Lobato ele era parceiro do Renato Kell. O Renato Kell ele era um médico eugenista, né? O que vem a ser eugenia? Eugenia era um pensamento filosófico e prático, né, da medicina, né, onde as pessoas tentavam comprovar cientificamente, né, é sempre bom a gente colocar entre aspas, porque de que haviam raças, a tentativa de aperfeiçoamento da raça, né, porque eles partiam do pressuposto que existia uma raça superior à outra. Então, para isso, para que a civilização pudesse se desenvolver, pudesse evoluir, eles teriam que trabalhar culturalmente, eles teriam maneiras de aperfeiçoamento da raça, né? Geralmente, tem estudiosos da eugenia, por exemplo, que acreditavam que o fato de uma pessoa ser não branca já trazia consigo problemas para a civilização, como analfabetismo, deficiência física e por aí vai. Isso. Pegando um pouco da fala do Misael aqui, então, trazendo aqui para o nosso caso, segundo a visão eugenista, não só propagada na Europa, mas também nos Estados Unidos, isso era fala corrente no início do século XX, onde se fundaram sociedades eugenísticas e que propunham políticas públicas de não só preponderar a visão eugênica de predominância da raça branca, mas também, se possível, diminuir gradativamente a presença, né, de outros segmentos raciais. Notadamente, por exemplo, nos outros países, no caso dos Estados Unidos, a raça negra e também os indígenas. O que a gente vai perceber é que essa ideologia e essa prática de pureza da raça, ela vai atingir níveis extremamente graves, séria e de restrição e eliminação daqueles que eles consideravam impuros. E aí vale lembrar, gente, que até hoje é possível que a gente encontre o pensamento eugenista hoje em dia, né? Isso. Só fazendo aqui referência de que o pensamento eugenista, ele por si só, uma variação, uma consequência do racismo. Racismo esse, né, que a gente percebe claramente fundamentado a partir da segunda metade do século XIX, embora já se utilizasse algumas teorias, o pensamento, né, pelo menos pseudocientífico, sobre a questão racial e o racismo em si já vigorava na Europa no século XVIII, mas ele vai se consolidar na segunda metade do século XIX, isso em razão principalmente do projeto colonialista das nações europeias sobre áreas que eles consideravam estratégicas para o desenvolvimento do capitalismo de então. O que vai se perceber claramente em relação a isso é de que muito se falou sobre as terminologias utilizadas para caracterizar o racismo, e aí, entre elas, o racialismo, se coloca, a gente pode perceber claramente na leitura do livro do Amilcar, no primeiro capítulo, que a teoria ou as teorias racialistas, elas são, na verdade, uma derivação, né, do racismo em si. E isso se coloca de forma estratégica, por quê? Porque isso passa a ser uma política, né, que vai se espalhar pelo mundo e se tem, por exemplo, aqui os pés fincados também no Brasil, onde, ainda no final do século XIX, por exemplo, né, dentre as teorias
racistas e racialistas, né, se tem figuras de destaque no cenário não só político, mas também no cenário científico, entre outras figuras. A gente percebe, por exemplo, as ideias de Arthur de Gobineau, o conde Arthur de Gobineau, que foi figura frequente, né, no período imperial, chegou a ser próximo do imperador, e ele tinha ideias muito assim, enfáticas em relação à questão da limpeza étnica ou da constituição de uma nação, né, predominantemente branca, onde qualquer alternativa a isso, ou seja, uma presença massiva de negros e mestiços, né, poderia levar a um fracasso do ponto de vista desenvolvimento da nação. Além de Gobineau, a gente tem figuras aqui que vão ser abordadas pelos outros colegas, como no início do século XX, figura do Nina Rodrigues, médico baiano, né, que vai propagar através de uma extensa literatura, né, a ideia de que era necessário, para fins de desenvolvimento, que se gradativamente fosse branqueando a sociedade brasileira. E isso vai estar frequente e presente também numa série de legislações que vão ser colocadas aqui, primeiro, para restringir o desenvolvimento, né, o crescimento natural da população negra, assim como de se promover políticas de imigração fortemente calcadas na vinda de europeus brancos para nessa política de branqueamento que vai se estabelecer na segunda metade do século XIX aqui no nosso país e que perdura durante as primeiras décadas do século XX, favorecer, incentivar, inclusive oficialmente, garantindo a pagamento de passagem de europeus, particularmente e predominantemente italianos, que quisessem vir para o Brasil. Por trás desse projeto de imigração, tinha, na verdade, né, de forma bem clara, ironicamente falando, né, a ideia de que era necessário branquear a sociedade brasileira, uma vez que, segundo os preceitos racialistas, uma vez que a nossa nação, ou pelo menos o projeto de nação que se tinha, na prática, tinha uma grande quantidade de pessoas negras e mestiças, nós estaríamos fadados ao fracasso. E a contrapartida disso, se quiséssemos atingir o desenvolvimento, o progresso, né, viria necessariamente com uma introdução massiva de imigrantes europeus brancos para clareando, né, a população brasileira no espaço de algumas gerações. E é nesse contexto que o Monteiro Lobato ele se encaixa, né? Nós falamos anteriormente que ele era amigo, né, parceiro do Renato Kell, e o que aconteceu? Ele teve um momento em que ele chegou aí para os Estados Unidos para tentar se ascender socialmente. Então lá ele tentou publicar uma obra chamada O Presidente Negro, O Choque das Raças. Essa obra ela não foi aceita para ser publicada nos Estados Unidos. E além disso, qual é o casamento que eu faço com o texto do Jerry Ávila nesse momento? Jerry Ávila escreveu um texto chamado Diploma da Brancura. E nesse texto, Jerry Ávila ele fala que os professores da educação, na época, eles queriam aperfeiçoar a raça. Eles não queriam impedir, por quê? Eles não poderiam impedir que pessoas de cor pudessem adentrar as escolas. Então eles planejavam o quê? Eles planejavam aperfeiçoar a raça. E aí a relação que eu traço com o Monteiro Lobato é exatamente esse, porque se ele escreveu no romance que a ideia que o presidente negro tinha a ideia de esterilizar as pessoas não brancas, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Monteiro Lobato, esse era um dos pensamentos que ele tinha, né? Em determinado momento da vida dele, ele pensou que as pessoas não brancas deveriam ser esterilizadas para que não tivessem mais filhos, né? Para que eles não trouxessem problemas além de genéticos, né? Isso do ponto de vista dele, além de genéticos, problemas culturais, né? Como o analfabetismo, como a baixa renda econômica e por aí vai. Isso, além da questão do analfabetismo, né, é uma coisa que era fala comum, de que a predominância, né, das chamadas raças inferiores
do ponto de vista, inclusive, de moral, de deficiência de caráter, né, iria prevalecer um grande número de pessoas aqui no Brasil com essas características negativas. Então, a forma, segundo o próprio Monteiro Lobato e outros, era de que, se esterilizando essas pessoas e reduzindo gradativamente o crescimento vegetativo da população negra e mestiça, né, o país não correria o risco de ter disseminado práticas tão nefastas assim em relação ao comportamento daqueles, entre aspas, ditos inferiores. Além disso, o que a gente pode aqui caracterizar é que o próprio Jair Dávila, ele coloca que aqui no Brasil a possibilidade de se ter uma postura, do ponto de vista de país, de cada vez mais se branquear ou então se assimilar as características positivas da população branca, seria através da educação, porque na educação, no campo educacional e particularmente na educação pública, daí o projeto, né, de médicos, de cientistas sociais, de escritores, de pessoas que, de um modo geral, achavam que a possibilidade, visto que não se daria para eliminar essa população negra e mestiça, a possibilidade de inseri-la nos contextos positivos vamos dizer assim, da brancura, né, da população branca, como o caráter, o bom caráter, o desenvolvimento, um pensamento voltado para a moral e os bons costumes, seria através da educação pública, porque uma vez dentro das escolas públicas, se apresentando uma série de valores que eles convencionavam dizer serem valores brancos e, portanto, positivos, essa população negra no quadro institucional da escola tenderia cada vez mais a assumir, né, uma postura branca. Mesmo não sendo brancos, teriam e defenderiam valores, né, da população branca. Então, nesse aspecto, eles desenvolveram políticas educacionais que buscassem integrar essa população negra nas escolas públicas, no sistema educacional público, sendo esse sistema de educação pública uma espécie de salvador dos valores brancos, assim ditos, para que se perpetuasse. Uma outra coisa que a gente observou foi que o Monteiro Lobato, essas práticas eugenistas, há também uma política de incentivo e desenvolvimento da higienização, levando, por exemplo, a saúde para os lugares mais longínquos do Brasil, porque acreditava ele que isso muito provavelmente faria com que aqueles que traziam intrinsecamente ou de forma natural, né, características negativas, uma vez sendo abordados por uma política de higienização, uma política sanitária, eles poderiam ser, de certa forma, salvos e inseridos num contexto, né, que ele considerava civilizado ou civilizatório. Daí, por exemplo, a importância da obra dele, do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu é uma figura criada, né, por Monteiro Lobato, que tinha lá uma série de características negativas, e se constatava que essas características negativas eram pelo fato dele não ter acesso à saúde, não ter acesso a práticas de higiene, inclusive contraindo a doença chamada amarelão. A partir do momento que o Jeca Tatu ele tem contato com essa política pública de saúde e é inserido no contexto de tratamento e absorve valores, né, sanitários e higienizadores, ele se transforma. Então, como ele mesmo dizia, ele não está, vamos dizer assim, Jeca Tatu, ou ele não está caracterizado permanentemente como, ele não é, melhor dizendo, um Jeca Tatu, ele está Jeca Tatu. Então, na medida em que ele tomava contato com essas práticas de saúde pública, ele poderia se transformar. E a visão era justamente essa, né? Transformar, de um modo geral, aqueles que portavam, não só em função das características étnicas, mas também através de posturas e valores considerados negativos, a possibilidade de resgatá-los, né, seria
também feita através de uma política de higienização e sanitarismo que seria espalhada pelo país. E o que cabe ainda aqui dizer é que a fala eugenista e a prática eugenista, ela encontrou assento no nosso país em função de uma série de associações que foram fundadas, principalmente para a atuação assim, enfática e extensa do médico Renato Kell, né? Sim. A gente, de certa forma, assim, até para marcar aqui a posição em relação ao Monteiro Lobato, de que essa figura, né, que se estabeleceu no cenário literário nacional, com obras extensas, principalmente, particularmente, a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que sempre traduziu, pelo menos para boa parte da infância brasileira, né, do século XX, até mesmo agora do século XXI, visto que as suas obras estão inseridas no Programa Nacional dos Livros, né, de biblioteca, ele sempre se traduziu como uma figura que valorizava a cultura, que estabelecia uma relação vamos dizer assim, infância que deveria ser preservada, um certo provincianismo e uma pureza e uma inocência que deveriam ser preservadas, né, principalmente através dos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foram levados à TV na década de 1970, início da década de 80, pela Rede Globo. Essa figura do Monteiro Lobato, ela, embora passasse essa candura, essa visão bastante, vamos dizer assim, uma visão que valorizava, né, a infância como sendo algo que deveria prevalecer de forma inocente, com brincadeiras espontâneas, tendo contato com a natureza. Essa mesma pessoa que passava esse tipo de visão através das suas obras foi a pessoa que, ou uma das que mais disseminou, né, as teorias e falas, né, eugenistas, e chegando a extremos de defender, né, políticas de esterilização, como nós já dissemos, e no limite até extermínio daqueles que ele considerava racialmente inferiores. Pois bem, recentemente, né, numa revisão da obra literária de Monteiro Lobato, se descobriu uma série de falas de caráter racista. No trecho do livro das Caçadas de Pedrinho, numa determinada passagem, por exemplo, a Emília diz assim, por ocasião lá da guerra que seria travada entre os animais da floresta, né, do bosque, o que fosse contra as pessoas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em razão de ser, assim, uma ação do Pedrinho e de outros tantos, né, ter provocado a morte da onça. E a Emília diz, aspas, é guerra e das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem a carne preta. Em outra parte, Emília chama a empregada, a tia Anastácia, de macaca. Por aí nós podemos perceber que Monteiro Lobato materializou nas suas obras todo o conteúdo racista do seu pensamento, né, apesar de, e paradoxalmente, ser uma obra para a formação e para o encantamento das crianças. É um conteúdo muito pesado, né? Muito difícil a gente falar sobre esse tema, um tema muito delicado, né? E tem até o outro texto que ele escreveu, chamado Problema Vital, né? E nesse texto ele exalta, por exemplo, as ações do Oswaldo Cruz enquanto chefe de saúde, né? Na Primeira República. Mesmo, e mais interessante é que ele não levou em conta que muitas das vezes o Oswaldo Cruz, para a população naquela época, ele impunha a questão da vacina, ele punha a questão das vacinas, né? As pessoas entravam às casas, principalmente cortiços, para que pudessem vacinar as pessoas à força, né? Tem até charts que mostram isso. E o Monteiro Lobato, ele não estava preocupado com essa questão, ele estava preocupado justamente com a explanação, com a divulgação, com a expansão da saúde pública.
Só fazendo referência aqui, abrindo parênteses, as propostas de Oswaldo Cruz em relação ao sanitarismo e à política de saúde pública, não se via ali vamos dizer assim, uma postura negativa em relação às propostas dele, pelo contrário. Mas o que se questionava e muito, isso ficou evidente, por exemplo, por ocasião da revolta da vacina, era a forma como isso deveria ser feito. Sem nenhum diálogo, sem nenhuma preparação, sem uma política pública que demonstrasse e explicasse para a população o porquê da necessidade de se vacinar. E essa mesma população que, lembramos nós, no processo de reforma do Bota Abaixo, Pereira Abaixo, foi a população que foi expulsa das suas casas, do centro da cidade, e depois se vê na condição de se submeter obrigatoriamente à vacinação. E, fechando parênteses, só para a gente, Misael, fechar aqui, só lembrando antes disso que o Monteiro Lobato, em outras entrevistas, nas suas declarações escritas cada vez mais supremacistas, o Monteiro Lobato ele vai dialogar e admirar a cultura islâmica, ou seja, aquele grupo supremacista norte-americano que incendiava casas, colocava negros, que lixava negros, e isso durante boa parte do século XX. E Monteiro Lobato achava extremamente positivas as ações da inclusive lamentando o fato de não ter uma KKK aqui no Brasil. E aí, a gente vai encerrar, a gente fez aqui uma paródia só para a gente ilustrar acerca da dicotomia, do paradoxo em relação à obra do Monteiro Lobato. Na hora em que o sol se esconde, o senhor Monteiro vai procurar uma fala eugenista que tanto preza pra propagar. Senhor Lobato, você é racista. Senhor Lobato, você é eugenista. Senhor Lobato foi procurar a KKK para louvar. Senhor Lobato, você é racista. Senhor Lobato, você é eugenista. Senhor Lobato foi procurar a KKK para louvar. Fogo nos racistas!